Olá, amores! Eu sou a professora Edith Meirelles e esse é o canal Matemática com Humor. Como era bom aquele tempo em que você chegava no delta negativo e a sua conta terminava ali. Pois é, mas inventaram os números complexos e agora a equação do segundo grau ela tem uma solução. Mas como será a representação geométrica desses números complexos? Bom, não é possível usar o plano cartesiano, porque ele só serve para números reais. Então, foi inventado um outro plano, que é o plano de Argand-Gauss. É um pouquinho parecido, mas na verdade a sua representação vai ficar muito mais semelhante à representação do seno e do cosseno no ciclo trigonométrico. Mas vamos parando essa conversa por aqui, porque ela já está ficando muito complexa. Vamos lá para o nosso vídeo? Já curte, compartilha aí, se inscreve no nosso canal, bora lá! Então vamos entender um pouco mais desse plano de Argand-Gauss. Você já se perguntou onde são construídos os gráficos envolvendo os números complexos? Será que você está pensando que você vai usar aquele mesmo plano cartesiano para representar números complexos ali? Claro que não, né? O plano cartesiano ele só vai servir para você representar os números reais e as funções reais. Então ele é restrito aos números reais. Para trabalharmos com números complexos, nós vamos ter que avançar para um outro tipo de plano, que é esse que a gente está vendo agora. Para o conjunto dos números complexos, teremos um plano especial para as representações gráficas. Qual é a forma algébrica e a representação nesse plano que a gente está vendo agora, que é o plano de Argand-Gauss? Lembrando que todo número complexo é um número da forma A mais BI, onde A e B são números reais, e esse I aí, que é a nossa unidade imaginária, I vai ser igual a raiz de menos 1, ou eu vou ter um I ao quadrado igual a menos 1, aplicando aí essa potência de 2 nos dois membros. E nós vamos chamar o A de parte real, que é o RE de Z, igual a A, o B de parte imaginária, que é o imaginário de Z, que é igual a B, e o I de unidade imaginária. Fixando um sistema de coordenadas no plano, o complexo Z igual a A mais BI é representado pelo ponto P, AB. O ponto P é chamado de afixo do complexo Z. Observe que aqui você tem o seguinte, o seu número vai ser um ponto que vai estar no plano, ele não vai ser mais um número em cima da reta, como era o caso dos reais. Você tinha uma reta real formando o eixo X, você tinha uma reta real formando o eixo Y. Agora, na verdade, o que você vai ter vai ser um ponto. É bem semelhante, porque esse A vai estar no lugar do X e esse B aqui vai estar no lugar do Y. Porém, o meu número, a representação do meu número, não é um ou outro, é tudo junto. O plano no qual representamos o complexo é chamado de plano de Argand-Gauss, e o eixo do x é chamado de eixo real e o eixo dos y é chamado de eixo imaginário. Então, lá onde a gente representava todos os números reais pertencentes ali a x, agora é chamado de eixo real. Ele não é mais o eixo das abscissas, ele é um eixo real no plano de Argand-Gauss. E o eixo dos valores de y é o eixo dos imaginários, é onde você vai representar o b. Em particular, o número complexo z igual a A mais bi é chamado imaginário puro se A igual a zero e B diferente de zero. E imaginário se A for diferente de zero e B for diferente de zero. E real se B for igual a zero. Então vamos olhar isso aqui com calma. Aqui está representado o meu A, que é a minha parte real, no meu eixo dos reais, que é o eixo X. E o B representado na parte imaginária, o eixo dos imaginários. Onde eles se encontram tem o ponto P. Esse ponto P é a representação do meu número complexo. Então, a representação do meu número complexo nunca vai estar aqui no A ou aqui no B. Quando acontecer de estar aqui no A ou aqui no B, aqui no A eu vou ter um número real e aqui no B eu vou ter um imaginário puro. Aqui é o caso onde eu vou ter simplesmente um número imaginário, que é o que está se dizendo aqui embaixo. Ó. Aqui o imaginário puro, porque o A aqui vai ser zero e o B vai ser diferente de zero. Aqui vai ser um número real, que o B vai ser igual a zero e o A diferente de zero. E aqui será, então, o meu número imaginário, porque eu vou ter o A mais BI. Eu vou ter um valor diferente de zero para A e eu vou ter um valor diferente de zero para B.
Exemplo 1. Os números complexos Z1 igual a menos 1 mais 3i tem a parte real igual a menos 1 e a parte imaginária igual a 3. E o afixo é o ponto menos 1, 3. Então, lá no eixo X eu vou representar a minha parte real. Lá no eixo Y eu vou representar a minha parte imaginária. E onde eles se encontram, eu vou ter, então, esse número complexo Z1. Já o número complexo Z2 é igual a menos 4 mais 5i. Então, tem a parte real 4, a imaginária 5 e o afixo é o ponto 4, 5. Então, esse 4 eu represento no eixo do X, esse 5 eu represento no eixo do Y, porque é a parte imaginária. E o meu ponto é exatamente onde aconteceu o encontro dos dois, lá no plano de Argand-Gauss. Para ambos, temos as seguintes representações no plano de Argand-Gauss, que vai ser esse, ó. Esse é o meu número complexo Z1 e esse é o meu número complexo Z2. Então, eu vou ter menos 1 mais 3i e aqui eu vou ter 4 mais 5i. Por que eu sei que é mais? Porque está na parte positiva do eixo Y aqui. Se ele pegasse a parte negativa do eixo Y, seria menos. Então, esses são os meus números. A representação dele vai ser sempre assim no espaço, tá? Exemplo 2. Observando o plano de Argand-Gauss a seguir, podemos destacar os seguintes números complexos e seus afixos. E aí, aqui já está ao contrário. Eu tenho o plano e eu tenho os meus pontinhos aqui nesse plano para eu identificar que números são esses. Então, ó, parte real do número, parte imaginária. Vou começar aqui pelo meu ponto A, que é o número, está representado pelo ponto A. Eu vou ter 2 mais 3i. O meu ponto B só tem a parte real, então ele vai ser só 6. Ele não tem o i. O meu ponto C, ele só vai ter a parte imaginária. E como ele é negativo, então ele vai ser menos 3i. O meu ponto D, parte real é menos 2, a imaginária é 1. Então, menos 2 mais 1i, ou menos 2 mais i. Letra E tem a parte real e tem a parte imaginária. Então, vai ser 2 menos 2i. E, por último, a letra F, parte real, parte imaginária. Parte real menos 3, parte imaginária menos 2. Então, eu vou ter menos 3, menos 2i. E a gente vai ter isso representado aqui agora. Quando eu tenho meus pontos aqui já fixo a Z, por exemplo, o ponto 2, 3, gerou aqui o meu número complexo 2 mais 3i. O meu ponto 6, 0 gerou o número real Z. O ponto 0 menos 3, o imaginário puro menos 3i. O ponto menos 2, 1. O meu imaginário menos 2 mais i, que é complexo. O meu ponto 2 menos 2 gerou o número complexo, ou o número imaginário 2 menos 2i. E o ponto menos 3 menos 2 gerou o número imaginário menos 3 menos 2i. Repare que para o afixo B, 6, 0, nós temos o número complexo 6 mais 0i. E para o afixo 0 menos 3, o número complexo correspondente é 0 menos 3i. O que acontece? Quando os meus afixos aí tem uma das duas partes igual a 0, que é o caso aqui, o B é 0 e aqui o A é 0. No ponto B, né, no afixo B, você tem o B igual a 0 e no afixo C você tem o A igual a 0. Então você acaba aqui no afixo B tendo um número real puro, porque você só tem a parte real do número ali no afixo, e no meu ponto C eu vou ter só a parte imaginária do número, então eu vou ter um imaginário puro. E o módulo de um número complexo? Como será que nós fazemos a representação desse módulo? Como nós encontramos esse módulo? Em números reais é bem fácil, porque o módulo de um número real é aquele número sem sinal. Isso é a parte prática, isso é a parte que você decorou. Mas o que significa o módulo do número, mesmo do número real? É a distância do zero, lá da origem, no caso da sua reta real, até o seu número, até o ponto que representa aquele número. Então, a distância do zero no 3 é a mesma distância do zero no menos 3.
Por isso que o módulo do 3 é 3 e o módulo do menos 3 é 3. No número complexo não será diferente. Vai ser a distância do zero, que é a sua origem, lá no ponto. Só que agora esse ponto não está ali fixo, bonitinho, num eixo real. O módulo z do número complexo z igual a mais bi, com a e b pertencentes aos reais, é a distância do afixo AB ao ponto 0, 0 do plano de Argand-Gauss, que é, como nós já vimos, muito semelhante aí ao plano cartesiano. Muda, eixo dos reais e eixo dos imaginários. Se z é igual a mais bi, então o módulo de z será igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. A gente vai ver aqui por que aparece aí essa raiz, então. Nós temos o seguinte, temos aqui o ponto 0, 0, que é a minha origem, e aqui eu vou ter o meu número complexo, né? O afixo do meu número complexo, que é o ponto AB, parte real A, parte imaginária B, e essa distância, essa retinha aqui, é o módulo do meu número complexo, porque ela é a distância do 0, 0, que é a origem, no meu ponto, no meu afixo do meu ponto Z aqui. E como eu calculo isso aqui? Eu vou calcular isso usando o meu teorema de Pitágoras. Z ao quadrado é a minha hipotenusa, é igual a ao quadrado, a distância do zero no ponto A ao quadrado, e a distância aqui do zero no ponto B, vale B, né? Então ali, B ao quadrado. Então eu vou ter Z ao quadrado, hipotenusa, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que são os meus catetos. Essa medida aqui é exatamente igual a essa. Então aqui nós calculamos por teorema de Pitágoras, porque isso é a diagonal de um retângulo. Então aqui você tem z ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Aplicando a raiz quadrada dos dois lados, você vai ter o módulo de z igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, é daí que sai a fórmula do módulo de um número complexo. E aqui nós temos os exemplos da aplicação disso. O meu número z, 3 mais 4i, eu vou ter um módulo de z igual a raiz quadrada do 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo aí as potências, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, então 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, então 16. E o 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, o módulo desse número tem como resultado um número real. Meu exemplo B aqui, o número z igual a 6 mais 2i. Calculando o módulo desse número, raiz quadrada do 6 ao quadrado, que é a parte real, mais raiz quadrada do 2 ao quadrado, que é a parte imaginária. 6 ao quadrado, 36. 2 ao quadrado, 4. 36 mais 4 é igual a 40. Então, raiz de 40. Aqui não tem raiz quadrada exata, mas eu posso fazer uma simplificação. O que é a raiz de 40? É a raiz de 4 vezes a raiz de 10. 4 vezes 10 dá 40. A raiz de 4 é 2, então o 2 vem para fora da raiz, ele tem raiz, e o 10 que não tem raiz vai ficar lá dentro. Então fica 2 raiz de 10. O meu exemplo C, eu vou ter o número z igual a 1 menos 2i, então o meu módulo de z será igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é a parte real, mais 2 ao quadrado, que é a parte imaginária. 1 ao quadrado é igual a 1, 2 ao quadrado é igual a 4, e 1 mais 4, 5. Então, meu resultado aqui, raiz quadrada de 5. Também deu o número real ali, raiz quadrada de 5. Só que deu uma raiz que não é exata, né? Deu um número irracional. Exemplo D, o número z aqui é um imaginário puro, 8i. Então, o módulo de z será igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado, que é a parte real, mais 8 ao quadrado, que é a parte imaginária. 0 ao quadrado é igual a 0, 8 ao quadrado é igual a 64, 0 mais 64 é igual a 64, e a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, aqui eu tive como resultado dois números naturais, né? Dois números inteiros e naturais, e tive como resultado dois números irracionais. E todos eles, obviamente, fazem parte dos complexos, ok? Então, espero que tenha ficado claro para você essa ideia aqui do que é o módulo. É a distância da origem ali do seu plano de Argand-Gauss até o seu afixo, que é o ponto que representa o número complexo. Aquela distância ali será o módulo do número, e é assim que nós vamos estar calculando cada uma delas. Bem diferente do que era com números reais, não é mesmo?
Então eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado, tenha assistido até o final, compartilhado com seus amigos que estão com dúvida nessa matéria. E eu te deixo um beijão e até a próxima.